Olá, eu me chamo Neuza, sou moradora lá do Ipê Amarelo, Nova Contagem, Vaz das Flores, e vim aqui assistir audiência pública. E estou esperando ouvir alguns e alguns ouvir uns aos outros, que é o caso, o governo ouvir o povo. Eu estou aqui esperando eu, além de eu e nós todos, está aqui apresentando aqui as leituras do plano diretor de Minas Gerais Metropolitano. A empresa está falando há mais de uma hora, né? Isso. Eu não estou aqui para isso, não. Eu estou aqui para mim, participar da audiência pública do plano diretor. Estava lotado aqui, a maior parte já tá embora, né? Não estou achando graça nisso. Porque o povo tem que levantar de madrugada para ir trabalhar, né? Isto. Não chegar aqui para ficar ouvindo. Estou desanimada. Eu vou começar então fazendo 2 minutos. A reunião começou com 1 hora de atraso e ela ficou mais de 1 hora aí nessa primeira parte. Então na hora que a população vai falar em 2 minutos, é uma questão complicada. Então eu nem vou falar tudo que eu tenho que falar. Eu vou reforçar o pedido, audiência pública aqui do plano diretor metropolitano. Vou reforçar o pedido PDDI, que nós fizemos em lá em Contagem, Brumadinho, que é uma reunião específica hoje, com os movimentos sociais. dia 2 porque nós queremos ter tempo para falar. agosto de 2023. Isso que está colocado no PDDI. Outra questão que eu quero colocar. Ela, querida. Só uma questão do diagnóstico, né? O diagnóstico, gente, como vocês estão vendo, ele é de 10 anos atrás, hoje ele está, todos os problemas foram piorados. Então nós temos muito mais dificuldade para a solução dos problemas hoje do que naquela época. Então o PDDI tem que ser terminado logo, votado logo, viu? Implementado as políticas, né? Eu só quero pedir uma coisa, falta 1 minuto para me terminar. Os novos, lá no diagnóstico, Débora, está escrito os novos parcelamentos que vocês identificaram em Lagoa Santa, Nova Lima e Betim. São parcelamentos legalizados. Eu acho que precisa abrir uma janela, né, no estudo que vocês estão fazendo, para os parcelamentos irregulares, para os loteamentos clandestinos, principalmente os loteamentos nas áreas de manancial de abastecimento público. Porque nós não podemos esperar que aconteça na região metropolitana o que acontece hoje em São Paulo e Rio de Janeiro, onde o crime organizado tomou conta das áreas de mananciais. Boa noite a todos e todas. De fato, 2 minutos é muito rápido para a gente falar as contribuições que a gente gostaria. Mas dizer em primeiro, assim, acho que reforçar o pedido, assim, que acho que a dinâmica da atividade tem que mudar, porque de fato acho que é essencial para a gente fazer diagnóstico é ouvir as pessoas. Então, só para reforçar algumas coisas que para nós são fundamentais. Durante todo esse diagnóstico foi apresentado o quanto a demanda do transporte público ela está reduzida. Não, ela não foi reduzida, é porque as pessoas estão abandonando esse transporte público e isso tem que ser central na construção desse PDDI. As pessoas não usam o transporte público quando não podem e acabam porque não tem. E sem dúvida nenhuma, esse é um momento. Só um instante, gente, eu vou organizar minhas ideias. Esse é um momento importante. Vou dar um exemplo da cidade de Contagem, onde a gente tem 70% do transporte público que não é gerenciado pelo município, deveria ser gerenciado pelo governo do estado. Isso de fato não acontece. Outra questão é a gente ter um minuto, né? Um plano de habitação de interesse social. Porque aí a gente vai conseguir pensar aonde as pessoas vão viver, onde as pessoas vão trabalhar, como elas vão viver, se elas vão ter transporte, se elas vão ter saúde, se elas vão ter educação e como a gente vai fazer a ocupação dos territórios da região metropolitana, inclusive de forma legalizada. Então, sem dúvida nenhuma, acho que o saldo desse PDDI é sair com esse plano, com lugar para as pessoas morarem, viverem de verdade, conseguirem existir. E por fim, 2 questões, acho que 2 populações que a gente precisa ter uma atenção especial. A primeira, sem dúvida nenhuma, é a população de rua, que aumentou de forma muito crescente nesse último período. E, inclusive, se interiorizou. Então, Contagem tinha uma população muito pequena, porque as pessoas de fato ficavam em Belo Horizonte. Agora ela espalhou por toda a nossa região metropolitana. E a outra, gente, é a questão da violência contra a mulher. Qual que vai ser a resposta do PDDI para o estado de Minas Gerais deixar de ser o estado campeão em feminicídio, como ele teve repetindo ano após ano? Obrigada. Cecília Ruth, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e da Conviver e do Concurso de Contagem. Olha, a minha maior preocupação
estão enterrados e estão poluídos, né? As nossas nascentes, e se nós estamos tendo um problema muito sério com a questão da água, e nós estamos acabando com nossos rios, as nossas águas. Como Contagem não manda o lixo dela nas águas para ninguém, mas os córregos ainda estão todos poluídos. Nós mandamos no Ribeirão Arrudas, eu faço parte do conselho do Ribeirão Arrudas. Gente, é uma tristeza. Você vai em Neves, o córrego areia está poluído. Você vai em Betim, o Betim está poluído. Você vai em Birité, a lagoa da Petrobras é o puro, né, não falou o que é, mas é pura fezes. Então, gente, como nós, seres humanos, queremos viver sem água? E outra coisa mais séria ainda, não basta a gente matar os nossos córregos, nossos nascentes, colocando lixo debaixo, né, tapete que é canalizar. O que a gente faz? Agora nós temos bacia de tensão para encher a cidade de buraco e de esgoto e de lixo para causar mais doenças. Então, gente, eu preciso... E outra coisa, nós estamos desmatando tudo. Minas Gerais é a que mais desmata a Mata Atlântica. E nós precisamos resolver isso. Principalmente aqui na grande BH, que todos nós desmatamos tudo. Queremos ficar sem árvore, nós precisamos das árvores. Em cada árvore mora 100 moradores. Não sei se vocês sabem disso. Em uma árvore mora 100 pessoas que são os insetos. E nós precisamos disso. Então, gente, precisamos de água, precisamos de mata e precisamos de acabar com nossos lixos que estão nas nossas águas. Eu também quero falar. Eu também quero falar. Boa noite, gente. Eu sou Adriana Souza, professora ambientalista, integrante do SOS Barra das Flores e atualmente assessora também do governo Marília Campos. E eu estou aqui para dizer o seguinte, né? Depois de 12 anos de um PDDI que foi construído com participação popular, as coisas mudaram muito na região metropolitana. Num cenário de emergência climática, os problemas se complexificaram muito. E, diante disso, o que a gente não precisa e o que não nos interessa são soluções simplistas, autoritárias e que atacam os territórios da cidade, como é o caso do Rodoanel. E por isso eu quero ler as frases que estão aqui dessas faixas, que são muito importantes, que foram construídas há muito tempo, que nós estamos na luta há 3 anos contra essa obra. Somos contra a rodovia da destruição, fora Rodoanel. E comunidades tradicionais de Minas Gerais em defesa dos territórios, do direito de consulta prévia, livre, informada, consentida e de boa fé. Rodoanel, um verdadeiro cavalo de Troia. Fora Rodoanel, em defesa das nossas casas e nascentes. Fora Rodominério, fora Rodoanel. Não trocamos água por estrada. Pessoal, é o seguinte, dito o que não nos... A verdade, Contagem não permitirá a destruição de Barra das Flores para construir o Rodoanel metropolitano. Diante disso, de dizer o que não nos interessa, eu quero dizer com os últimos 30 segundos, o que nos interessa. Nos interessa muito uma resolução de verdade da mobilidade que passe pela ampliação do metrô, pelo retorno do transporte de passageiros através de trem. Nos interessa um sistema metropolitano de proteção das áreas verdes e das nossas águas. Nos interessa produzir casa para as pessoas, porque tem mais gente sem casa do que casa sem gente na região metropolitana. Nos interessa também o respeito às comunidades tradicionais. E por fim, pessoal, nos interessa a participação popular de verdade. Não é fazer uma audiência pública, nós mobilizamos 400 pessoas para ouvir vocês e não ouvir a população. Pessoal, por um PDDI social e ambientalmente orientado, como é o plano diretor de Contagem. Aí, Adriana. Aqui, ó. Agora eu. Agora de cá. Pessoal, só repetindo, tá? É uma pessoa de cada lado, por fileira, pra gente conseguir organizar, tá ok? Eu sou o próximo aqui, tá? Que vieram falar aqui e não nos escuta, é pra eles que nós temos que falar. Nós temos que brigar com eles, porque eles vêm, fazem um monte de discurso na mesa e depois vão embora. A outra coisa que eu quero falar,
começou tarde, a terceira. Sabe por que as pessoas foram embora? Por problema de mobilidade. Só isso. É mais um, e porque tem que levantar amanhã às 4 da madrugada para ir trabalhar. A outra coisa, a outra coisa que eu quero falar, não deu tempo ainda de eu ler 600 páginas, mas eu sei de algumas coisas que eu fui em Brumadinho e aprendi hoje aqui. Existe, de novo, você falou em hierarquia. Hierarquia na questão da mobilidade, você coloca como prioridade o rodoanel. Então, teve uma escritora espanhola agora que cunhou uma palavra que chama aporofobia. Vocês sabem o que é aporofobia? Aversão e ódio aos pobres. Sabe o que é isso? É racismo ambiental. Sabe o que é isso que essa aula vai trazer pra gente? Aplicação de racismo ambiental, porque olha o nosso mapa que ele tirou do CEINFRA, que todo o traçado dessa obra, que estão querendo colocar como hierarquia dentro do plano de desenvolvimento integrado da região metropolitana, que é a construção do rodoanel, vai aumentar muito mais a situação da debilidade e botar mais gente na rua, ou seja, vai destruir mais habitação do que consertar. Para quê? Para salvar a mineração. A outra coisa que eu queria falar, que é sobre o que acontece na nossa região, que é a Várzea das Flores. Eles querem enterrar, eles querem compactar os mananciais do nosso bairro, que abastece a represa de Várzea das Flores. Isso a gente não pode aceitar. Por isso, não tem outra coisa. E o governo do estado não aceita discutir com a gente mudança sequer de traçado. Então, meus amigos, o que eu tenho que falar para vocês? No próximo ponto e nas outras reuniões que vão ter, nós temos que destruir essa política do governo estadual de destruir as casas dos pobres, de destruir a nossa represa. Fora, Rodoanel! Boa noite a todas e todos. Sou o Frei Gilvanda, da Comissão Pastoral da Terra. Primeiro, eu estou falando de indignado porque vocês têm que respeitar o povo e não pode ser uma camisa de força, não. Né? No início, um som horroroso aqui, aí eu tento sugerir para melhorar o som, o companheiro que estava coordenando lá ignora. Né? Depois, falar 50 minutos aqui e deixar a maior parte do povo embora, isso significa mal. Vocês têm que corrigir isso, porque isso é inibir e censurar a participação popular. Tá? Segundo, em 2011, o plano diretor da região metropolitana de Belo Horizonte, que foi coordenado pela Universidade Federal de Minas Gerais, teve uma intensa participação popular. Né? Anteontem, participando lá em Brumadinho, só tinha 3 pessoas de Brumadinho. Ontem, lá também em Vespasiano, só 2, 3 pessoas de Vespasiano. Então tem que divulgar bastante, porque senão nós não vamos aceitar. E o plano lá de 2011 era muito bom, né? E não foi aprovado na Assembleia, porque ele era muito bom do lado do povo. Então nós não vamos aceitar essa empresa do Paraná com a agência metropolitana construir um plano diretor da região metropolitana que seja para servir FIENG, mineradoras, grande capital. Tem que ser para servir ao povo trabalhador, aos pobres. E por isso, porque o tempo é pequeno aqui, eu vou ser claro, né, gritar bastante, né, para ver se vocês ouvem. Porque essas faixas, que tá cheio de faixa contra o Rodoanel aqui, ontem observando, gastaram 20 minutos para falar sobre mobilidade. Não falou nenhuma palavra aqui que é 0% de transporte de passageiros através de trens. Tem que colocar isso também aí, para ser propositivo. Esse plano diretor de desenvolvimento integrado da região metropolitana, ele tem que excluir necessariamente essa desgraça, essa obra do capeta, do satanás capitalista, que é o Rodoanel, esse rodo minério. Tá? Porque não pode justificar. E aí tem que fazer 4 coisas. Vou repetir aqui para ficar bem claro. Né? Primeira coisa, tem que ampliar o metrô de Belo Horizonte. Não é só para Contagem, não. É para várias cidades da região metropolitana. E o metrô tem que voltar a ser público e com tarifa a mais acessível possível. Segundo, meu irmão, espera aí que eu vou terminar aqui. Tá? O povo tem direito de falar. Segunda coisa que tem que se fazer, tem que resgatar o transporte de passageiros através de trens, realidade que tinha entre as 34 cidades. Marília, não é apenas 22 não. Eu fiz doutorado no FMG, fui aluno do professor que fez
Minas Gerais e que comprova que até 50 anos atrás, as 34 cidades da região metropolitana tinham transporte de passageiros através de trens. Isso precisa ser feito. Terceira obra necessária, que o SEMA tem que tomar vergonha na cara, e nós vamos impugnar esse rodoanel, essa obra capitalista opressora. Tem que fazer renovação, ampliação e, se necessário for, a duplicação do anel rodoviário. É isso, gente. Quarta coisa, melhorar o transporte coletivo. Quinta coisa, gente, o plano diretor da cidade, da região metropolitana, tem que deixar evidente que nós temos que impor na região metropolitana mineração zero. Mineração zero. Vou terminar com isso. Foi mostrado aqui uma pantalla, um retrato aí, mostrando tudo vermelho. Por quê? Porque as mineradoras estão transformando a região metropolitana em um deserto. É só crateras, né? 32 barragens aqui. Então não admitimos essa continuidade dessa mineração devastadora. Obrigado. Obrigado. Gente, vamos procurar respeitar os 2 minutos. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Edneia, eu sou de Belo Horizonte e eu participei ativamente da construção do TDD em 2011. Tive o maior orgulho de participar e construir isso junto com outras lideranças de várias cidades. Nós tivemos um olhar de fato metropolitano, porque tinha essa integração entre as pessoas que moravam em diversas cidades para construir isso. E aí eu estou aqui assim, indignada, né, pela a divisão que foi feita dessa discussão, que enfraquece os problemas, né, que enfraquece a problemática que a gente tem que trazer para cá. Porque nós estamos falando de uma cidade, Belo Horizonte, que abarca quase todos os problemas metropolitanos, né, que tem a maior população, que está vítima de uma mineração violenta. Eu estou lá no meio dessa mineração, sou do Taquaril, divisa com Nova Lima e Sabará. Nós estamos sofrendo esta violência, agora não mais porque está suspensa a mineração, mas o nariz das crianças do Taquaril chegou a escorrer minério. Isso é criminoso que estão fazendo com a gente, né? E nós queremos a oportunidade de discutir com todas as cidades da área conurbada da cidade de Belo Horizonte. Discutir essa situação dessa mineração que tem matado a gente, que tem acabado com a vida da gente, principalmente nós que moramos nas áreas pobres, sem saneamento, sem nenhum investimento do Estado, que o Estado mandou pra gente foi a mineração para acabar com a vida da gente, cometendo crime de aporofobia, cometendo crime de racismo ambiental. E nós queremos discutir também a questão da moradia, porque nós falamos de uma cidade que tem 90% do seu solo já ocupado, mas nós estamos tratando de um colar metropolitano que a maioria das cidades tem o dobro de áreas livres e que a gente pode trocar em serviço, né? Eu sei que Belo Horizonte já fez essa proposta diversas vezes no Conselho de Habitação. A gente tem esse propósito de produzir moradia e investir na qualidade de vida do município, mas a gente também ouviu dos prefeitos da região metropolitana não muito tempo atrás, eu espero que tenha melhorado essa visão, né, que eles têm, de que essas cidades não precisam mais de gente pobre, não precisa de levar gente pobre para lá, não querem importação de gente pobre da cidade de Belo Horizonte. E é muito ruim essa visão, porque de qualquer maneira, pelo andar da carruagem e da falta de investimento, as pessoas vão morar de aluguel ou vão morar na rua. E isso que está expresso nisso que foi mostrado aqui pra gente. A gente espera que tenha mais participação popular, que tenha esse momento com os movimentos sociais e que a gente também tenha um momento das cidades, pelo menos das áreas conurbadas de Belo Horizonte, para discutir a nossa situação. Por fim, já encerrando, né, eu queria deixar aqui uma solicitação, né? Nós acreditamos que o Conselho Metropolitano, a Agência Metropolitana, ela tem que ter uma mão mais pesada, inclusive para fazer com que os municípios, para ter recurso, eles
façam de fato aquilo que está na Constituição e desenvolva a qualidade de vida para a população que mora lá e que de fato a gente possa integrar, né, nesse cidadão metropolitano que a gente está discutindo aqui, que é a pessoa que vai de qualquer maneira, porque a pobreza não tem limites, né? Ela vai mudando mesmo, e aí a gente precisa melhorar essa cidade, melhorar a condição de vida das pessoas, e aí é só com esse apoio, com a mão do Estado mesmo, é que a gente vai conseguir. A mão do Estado para bem, e não para fazer mineração dentro da casa da gente, como tem feito aí. Muito obrigado a todos. Todos e todas, meu nome é Neuci Barreiros, sou povos tradicionais indígenas, e é com muita tristeza, né? Ali eu tenho uma pequena propriedade, 2 quarteirões da lagoa. Hoje, quando você planta, como falou aqui, da produção agrícola, como que sou conselheira municipal também da saúde, graças a Deus fui eleita também no Conselho da Mulher pelo Nacional, mas como nós podemos garantir saúde sem a segurança alimentar? Ali, quando a gente planta um pé de coco, né, é no meu sustento, né? Eu sou indígena, eu tenho direito à terra, eu tenho direito à água, eu tenho direito às matas. E quando eu planto o meu pé de coco, daqui a pouco a gente joga água, tá tudo respingado de poeira. Eu nunca vi isso, eu nunca falei, mas por conta de quê? Da população. Porque nós, povos originários, nós temos direito de nem pagar imposto, né? E meu imposto de contagem, eu moro aqui 50 anos, é 11 mil reais. Meu filho teve que entrar na justiça com processo. Aonde que eu vou adquirir 11 mil reais para me pagar um tributo que não tem calçamento, que não tem ônibus, né? E cadê meu direito enquanto povos tradicionais? Cadê meu direito à terra? Eu tive que sair do Tupã para mim fazer minha plantação e outro pedacinho de terra que eu tenho. Daí lá eu jogo água nas folhagens, não fica nada. Eu tinha 50 anos de luta aqui dentro. Eu tenho, aqui meus filhos nasceu, aqui que eu resido, passei os piores momentos. Às vezes se eu pego uma verdura de lá da roça, eu sou proibida. Por quê? Eu não produzo aqui. Então, eu quero direito, meu pessoal aí de BH, do estado, eu, enquanto povo indígena, tenho direito de vender a minha verdura, eu tenho direito da minha moradia, eu tenho direito àquilo que é Constituição Federal, que um dia eu lutei na ditadura militar, né? Sou mãe de advogado, não tenho estudo, fiz até a 7ª série, mas eu tenho direito pela Constituição Federal, enquanto povo indígena, nós estamos sofrendo, meu filho. Se eu pego uma verdura em outro lugar, eu sou proibida. Mas como que a fazenda me cobra 11 mil daquilo que eu tinha direito? Por lei, direito que eu nasci, que eu me criei no interior. Meu pai era da cooperativa, mais de 100 anos, nasceu em 1917 e hoje tem que passar humilhação do município, do estado, né? E graças a Deus que o Lula, né, ele deu uma lei para diminuir para nós. E eu não tenho vergonha de dizer, não, eu ajudei o Lula se for preciso. Eu ajudarei de novo, mas isso não depende dele, ele formou correto. Que está diminuindo, mas aí eu vou fazer 70 anos, aonde que eu vou arrumar dinheiro para pagar tanto tributo, que eu lutei, que eu tinha direito à terra, que eu tinha direito de comer, que eu tinha direito de morar e nunca adquiri isso, meu filho. Me diz isso, se está correto. Eu gostaria de cantar um hino nosso, de nós, povos originários, que nosso sofrimento é muito grande. Nós estamos, povos quilombola, que eu também sou descendente dos negros, dos indígenas, tudo sofrendo. O que nós queremos é direito à vida. E eu gostaria de cantar um hino nós, enquanto povo indígena. Alacona, cona, arena, comacô, aracona, cona, arena, comacô, alajona, que eu cacacacá, arocanacacá. Muito obrigada. Valeu, registrando aqui 3, Gilvander.
Quero que Deus abençoe cada um que está aqui hoje. E quem manda vai ser Deus, não é nós. Escutar essa senhora dá um nó na nossa garganta. A gente respeita todas as pessoas que defendem tudo o que quiser. A gente respeita as pessoas que nasceram para fazer construções, para ganhar dinheiro em cima. Respeita as pessoas que estão lutando pelos seus direitos. Mas a forma que foi apresentado esse planejamento, acho que deveria ser, em vez de fazer isso aqui, deveria chamar todas as pessoas, os movimentos, fazer uma discussão, colocar o que está acontecendo no fundo, lá na ponta da corda, que é onde que a gente está, para depois planejar uma coisa e falar coisa de 11 anos atrás. Isso é uma vergonha. Então, vamos dizer assim, de verdade. Respeitamos todas as áreas. Mas que é indigno, a pessoa nasceu para fazer casa, beleza, vai fazer os arranha-céus, beleza. Mas a gente tem direito que não é aferido há muitos anos. E o colar metropolitano é um trem assim vergonhoso de falar sobre moradia com a riqueza de terra que existe. Eu peço a vocês que têm os seus cargos, seja qual que for, seja as suas reivindicações, seja da forma que quiser, faça do seu mandato um espelho para o seu neto. Não entra no capitalismo sem deixar os direitos aferidos, não. Isso é ruim. Lá na frente, quando vocês ficarem mais velhos, vocês vão ver. Precisamos de uma nova rodoanel? Pode ser preciso, mas de uma forma dinâmica, construída, sem aferir todas as leis. Não precisa não. Não presta precisa atenção. não. Rodoanel, que eu estou explicando, às vezes é alargar uma rua que já existe. Esse do Zema não. Agora, sobre os gestores que estão acima disso em fazer isso, quem sou eu para falar? Às vezes tudo que a gente falar aqui, vai ficar gravado, mas a resolução sem a pressão popular, eu duvido que ela é feita. E olha que a pastoral, eu sou representante do Estado, sou da Pastoral Metropolitana do Sem Casa, e a gente está muito afiado, viu? Para fazer a pressão popular de verdade e pressionar e mostrar quem está errado. Eu não quero nem falar mais. Quero que Deus abençoe vocês e vamos para a luta. Amém. Registrando aqui, Frei Gilvander. Gente, eu sou a Solange, eu sou ativista, militante, e eu tive o prazer de ir na primeira audiência pública e o prazer de ir na segunda audiência pública. E estou aqui hoje na terceira. E vou falar para vocês o meu sentimento, tá? Que fique claro para vocês, servidores, é o que eu sinto, tá? Não é uma acusação. Estas audiências públicas são puro lero-lero. O que acontece, gente? Não estão sendo amplamente divulgadas. Nas cidades que eu estive, tanto Brumadinho quanto Vespasiano, eu perguntei para a população, eu me dei esse trabalho de perguntar, ninguém sabia de nada. Na padaria de Brumadinho, onde eu fui fazer um lanche, a senhora não sabia. Então elas não estão sendo amplamente divulgadas. A sensação que eu tenho é que esse PPDI é uma regra para que o rodominério seja construído. Se não tiver o PPDI, provavelmente não pode ser construído, a construtora exige. Então eles estão fazendo isso bem rapidinho, estão fazendo isso de maneira rasa, como eu falei ontem, para quê? Para que legitime a construção do rodominério, que é do office boy das mineradoras, o Zé Minério, que é para transportar apenas minério, e o agronegócio, mas é o grande, não é o da senhora que acabou de falar aqui tão lindamente, tão emocionada que foi sem palavras. Mas para resumir é isso, gente. Rodoanel é para escoar minério, construído com dinheiro do sangue, da vida de pessoas do nosso estado, e que vai matar muita gente. E a fala deles que é para o transporte, mentira, não é para transporte não. São os pedágios caros que vamos ter, são as situações que a gente vai viver futuro, e não é para poupar a vida do povo daqui não. Porque se fosse para poupar mesmo, eles já teriam há muito tempo atrás ampliado esse nosso anel rodoviário, alargado, enchido de quebra-mola, enchido essa porcaria de radar, e resolveria o problema da mobilidade e de salvar vidas, seu Zé Minério de merda. Porque é isso que o Zema é.
audiências públicas para vocês fazerem a leitura de vocês, porque essa foi a minha. E se eu pudesse, o meu dinheiro desse, eu ia nas 17, só para ser testemunha ocular do que está sendo feito por esse Estado. Obrigada. E desculpa, Minas Gerais também gente, é com muito respeito campeão aos em trabalho escravo do Brasil. A minha leitura é uma leitura de quem assistiu, não é pessoal com vocês, tá? Porque eu sei que tem gente séria no Estado, eu sei que tem gente aí para trabalhar, mas é o que eu vejo das ordens que vocês estão recebendo daquele merda, daquele Zema. Registrando aqui Frei Gilvander. Eu sou Marina, sou bibliotecária da região do Nacional. Resumo aqui, reforçar a fala de todos os companheiros que nós temos acordo. Nós queremos desenvolvimento sim, mas nós queremos um desenvolvimento que caiba todo mundo, porque se a gente fizer as coisas de maneira harmônica, dá. É para cuidar do meio ambiente e de todas as vidas, dos animaizinhos também, inclusive dos insetos que foi falado aqui. É para ter casa para todo mundo que precisa, é para ter transporte acessível para todos. Inclusive o do transporte, eu tenho um reforço especial, que eu sou do movimento do transporte. Ter comida para todo mundo. É agricultura rural, mas é agricultura urbana também. As pessoas têm que ter direito a acesso a alimento de qualidade, gente. E é nisso que o governo tem que investir, nas pessoas que mais precisam. Tem que pender para elas, ajustar as políticas públicas. E o que o PDDI, as coisas que o governo faz é pender do lado de quem já tem dinheiro, gente. É sempre o empresário. A gente não é contra os empresários, não. Mas é sempre... Eles fazem a cidade do jeito que é, capenga, faltando transporte, em que as pessoas não têm lugar de acesso à política pública para que um grupo restrito tenha esse acesso. Sobre o transporte, eu estou convidando todo mundo, reforçando a Bela e a Macaé, mais os movimentos populares, que foi a gente do povo que procurou, para construir esse movimento do transporte público e transporte de qualidade. Tenha ônibus, que as pessoas não estão conseguindo trabalhar, e as mulheres que sofrem violência têm que andar quilômetros de noite e de madrugada, e elas são a maioria do público do transporte, porque tiraram os ônibus, sendo que tem mais gente precisando, e não deixa a pessoa trabalhar, não deixa a pessoa estudar, e não deixa a pessoa ter acesso a nada. E a resposta do governo é que a demanda está sendo atendida. Nós não estamos sendo atendidos em nada, e nós vamos continuar na luta, porque o povo, aqui é pessoa. As pessoas têm que ser tratadas com dignidade e o meio ambiente tem que ser respeitado. Por último, a gente já sabe, eu sou servidora também, que o Estado está em sucateamento, o Zema não está nem aí para nada, cumpre esse ritual aqui e a gente quer resposta na rua, gente. Não adianta só fazer teatro, tirar foto, isso daqui não é participação popular, não. Reforçar o encaminhamento de requerimento. Nós queremos uma reunião em que escutem mais as pessoas para depois responder e implementar as ações. É isso. Registrando aqui Frei Gilvander. Francis Freitas Costa, natural dessa cidade aqui, uma cidade naturalmente rebelde. De Contagem. Do ano 68, aquele ano bem ímpar. Usuário de metrô, entregue na covardia, né, Frei Gilvander, né, professor? Né, pessoal? Entregue na covardia para o amigo do mesmo governador. Nos esqueçamos do vice-presidente que estava na mesa. Então eu pego o ônibus, eu uso SUS, eu bebo água de Várzea, Vargem das Flores. Eu estava com tanta coisa anotada, mas é triste ver isso aqui vazio, não vou falar o que eu tinha para falar. Você falou mais. O silêncio falou mais. Acredito que é um dever cívico nosso, da região metropolitana, cada pessoa de cada cidade dessa, são 34, 33? 34, 33 mais um, é isso. A gente tem que ir lá dia 20, naquele bairro Nascentes Imperiais, que a gente rebatizou de Nascentes Imperial Então a gente não vai tolerar covardia. Cadê a câmera do Zema aqui? Vai seguir a luta contra o Rodonel. Covardia. A luta é a nossa guia, a luta é a nossa sina. Dia 20 é
é dever cívico nosso, dever moral e ético estar lá no bairro Nascentes, ex-Nascentes Imperiais, para fazer aquela caminhada daquele bairro, não é isso, Lu? Contra o rodominério! Contra o rodominério. E agradeço por prestar atenção na performance. Bora! Registrando aqui Frei Gilvander. Sou Vanderleia, sou historiadora, ativista do movimento negro e do movimento de mulheres. E eu gostaria de dizer, principalmente depois de ter visto a apresentação, que não existirá desenvolvimento, que a gente está discutindo aqui, é o desenvolvimento da região metropolitana, enquanto não tivermos equidade, políticas que se preocupem com a equidade racial e de gênero. Ali não foi dito quais são as pessoas que ocupam aqueles territórios, que passam por maior condição de desigualdade. Quais são aqueles, aqui no caso aqui de Contagem, mais de 600 moradores de rua? Se nós não fizermos uma discussão racializada do PTDI, nós não vamos resolver o problema da região metropolitana. Porque para nós, que estamos colocados na condição de subalternidade, mulheres, negras, negros, periféricos, a lente, ela é sempre mais grossa. A faca é a mais amolada e o chicote é o que mais corta. E se nós não ficarmos apenas assistindo que existe tantas cidades, que é tal região, mas nós não dermos nomes àqueles corpos que estão ali, nós não vamos resolver os problemas. Já foi dito aqui muito bem. Nós vimos hoje pela manhã uma mulher sendo agredida no metrô com uma facada. Então a gente vai discutir mobilidade urbana sem ter a preocupação e olhar nas relações de gênero. Isso está errado. Nós não vamos resolver, vai vir mais 5 anos, mais 10 anos, sem ter resolvido um problema. Por isso, eu ouso dizer aqui, depois do que a prefeita disse, sobre a questão da mobilidade, depois do que o Frei Gilvander disse, apontou 4 possibilidades. Existe mais uma. O transporte urbano da região metropolitana, principalmente Belo Horizonte e Contagem, explorou a classe trabalhadora dessa cidade durante décadas. E ainda hoje, nós não temos tarifa zero, nós não temos tarifa social. Que absurdo é esse? Como que a gente pode continuar a aceitar que essas grandes empresas, foi citado aqui, quem mais utiliza ônibus são os moradores de Betim, Contagem e Belo Horizonte. Está aí o levantamento, é a classe trabalhadora e que paga uma passagem caríssima, ônibus terríveis. Outro dia, um mês atrás, dos 10 ônibus de Contagem parados na estação Eldorado, 7 ficaram, 7 foram recolhidos. E nós ainda hoje conseguimos olhar isso, da maneira como está sendo exposta aqui. Para concluir, nós queremos ônibus para nossas meninas pretas que estão na periferia e que não conseguem estudar, não conseguem ir para a universidade, não conseguem participar de um cursinho popular, porque não tem dinheiro para pagar ônibus e o Estado, os gestores, não têm oferecido isso. Por isso, minha gente, nossos estudantes do ensino médio estão desistindo do Enem, estão desistindo das universidades. Se a gente não racializar, não trazer a discussão de gênero e não trazer um olhar mais educador para o PTDI, nós não vamos resolver os problemas da região metropolitana, nem com 50 audiências como essa, que para mim não foi uma audiência pública. Na verdade, o governo veio aqui, com perdão os servidores, mas vieram aqui nos expor uma determinada situação. E não era isso que a gente queria. A gente queria vir falar e não ficar disputando um com o outro aqui não, porque nós temos as mesmas coisas para falar. As nossas dores são as mesmas. Os problemas que nos atravessam são os mesmos. Mas nesse momento, infelizmente, é isso que a gente tem. E aí, nós temos que apontar uma outra proposta, viu, Cristina? Nos organizar, também com outras conferências, também nos mesmos locais, para a gente falar de fato e desconstruir essa falsa democracia que o governo estadual tem tentado passar, dizendo que está acontecendo audiências públicas. Boa noite a todos. Eu sou a professora Bárbara, professora de
geografia, pesquisadora do Observatório das Metrópoles, participei da construção, da discussão do PDDI. E a primeira coisa que eu queria colocar é que eu acho que esse espaço está sendo um espaço de violência contra os 2.300.000 habitantes de Belo Horizonte, mais toda a região metropolitana. Por que eu digo isso? Porque também, como uma pessoa que entrou e participou das discussões do PDDI, esse povo sabe o que é planejamento participativo. Esse povo sabe o que é desenvolvimento metropolitano participativo, porque eles têm vivência disso e sabem do que falam. Então, esse rito para cumprir tabela em 17 cidades contra o PDDI, que foi feito em 2 anos, com oficinas, com metodologia participativa, é um desrespeito. Isso enfraquece a agência metropolitana, a meu ver. Então, nas aulas, né, que eu tive aqui o privilégio, a gente tem aqui a professora Jupira, ela não quis se colocar aqui, mas eu queria dizer o seguinte: ela, como professora de governança metropolitana e quem coordenou esse processo, eu tenho certeza que está achando tudo isso também um absurdo completo. Sabe, é um absurdo a gente ver esse processo aqui que nada participativo, que não envolve as pessoas, que dá minutos de fala e não discute os problemas metropolitanos. Não existe região metropolitana sem participação dos municípios. Eu fiquei 1 hora rodando para chegar aqui, ou seja, eu tenho carro, eu tenho Google Maps e foi super difícil encontrar o local. Imagina o morador das áreas vulneráveis de Belo Horizonte. E outra coisa, nós temos questões fundamentais para discutir: Serra do Curral, mobilidade em Belo Horizonte, Lagoa da Pampulha, que é um problema intermunicipal de governança metropolitana. Ou seja, ou a agência metropolitana volta atrás e reconhece que foi um erro instituir, querer resolver a questão metropolitana em 17 audiências públicas sem participação popular, que isso aqui é só para dizer que houve. Vocês sabem disso, né? Isso é só para constar, mas a gente sabe que, na verdade, os problemas continuarão os mesmos, né? A gente tem aqui a Flávia Mourão, que trabalhou na agência metropolitana, a gente tem pessoas que estão aqui também, que são da legislação, né? Que são deputados, vereadores, e a gente sabe que se for para ficar engavetado mais 10 anos, como ficou o PDDI, gente, é uma riqueza enorme da região metropolitana e do povo que pagou por ele. Então, o nosso dinheiro está lá naquele plano. Aquele plano precisava, e uma das diretrizes do plano era um plano diretor permanente, um planejamento permanente na metrópole, pensando os locais de cidadania metropolitana, né? Pensando os lugares de urbanidade. Isso aqui que vocês estão querendo fazer está fadado ao fracasso do ponto de vista do planejamento também, porque não se pode, esse planejamento de cima para baixo, top-down, foi vencido no mundo, em qualquer país, né? Minimamente desenvolvido, civilizado, o planejamento é construído pela participação social, ou seja, de baixo para cima e não enfiado com ela abaixo do povo. Então, fica aqui mais uma vez meu protesto. Como não ter uma reunião em Belo Horizonte para discutir Serra do Curral, que é de interesse metropolitano? Vocês sabem muito bem, o PDDI coloca as zonas de interesse metropolitano, macrozoneamento também. Nós precisamos aqui pactuar algumas coisas para isso ir para frente, porque senão não dá para ficar correndo atrás de audiências públicas sem participação das pessoas. Nós íamos nos municípios conversar com as pessoas, fazemos oficinas, as pessoas têm o direito. Então, querer vir, né? Se vocês poderiam até levar talvez uma outra região metropolitana que não tenha esse histórico de planejamento metropolitano que a região metropolitana aqui tem. Nós temos experts, nós temos pessoas, nós temos técnicos, nós temos capacidade e principalmente nós sabemos fazer com participação popular. É isso. Valeu, professora Bárbara França, registrando aqui Frei Gilvander.
A hora já está corrida. Eu sou João Pio, eu sou da Irmandade Nossa Senhora do Rosário da comunidade quilombola dos Arturos. Sou também da articulação dos povos e comunidades de região ancestral de matriz africana, PCTRAMA, que são um coletivo de 42 comunidades tradicionais impactadas pelo desastre que dava do Córrego do Feijão. E atualmente também estou aqui na gestão do município como superintendente de política para a promoção de igualdade racial. Bom, o PDDI precisa ser refeito. Há ausências, há silêncios. Em nenhum momento eles falaram, reforço que Vanderlei trouxe aqui, o recorte de raça e de gênero, quem são esses corpos, né, que terão sua vida, seus modos de vida impactados por essa perspectiva de desenvolvimento. E a região metropolitana são 70% de população preta nesse território metropolitano. Isso inclui o anel, né? O espaço todo é muito mais do que isso. Nesse território metropolitano são mais ou menos, a última conta, são em torno de 40 a 42 comunidades quilombolas. Fora as demais comunidades tradicionais, povos de terreiros, ciganos, famílias tradicionais circenses, carroceiros, povo do reinado, do Congado, né? E que não aparecem nesses documentos. Rodoanel, não vou falar que nós estamos no debate, né? Na verdade, Rodoanel, ele impacta já no levantamento feito 70 comunidades tradicionais. Só em Contagem são 55, só no território de Contagem. Lá nos Arturos vai passar 1 quilômetro, né, do território tradicionalmente ocupado e reivindicado na regularização fundiária. E precisa, e aí eu queria já uma proposição, tá? Se de fato é para escuta e para participação e para rever, uma ou várias conversas com os povos e comunidades tradicionais desse território. É necessário, porque há 10 anos, 12 anos atrás, não vinham à tona as comunidades tradicionais, por conta da invisibilidade, da invisibilização nossa na discussão de política pública. Minas Gerais tem uma política estadual de povos e comunidades tradicionais, de desenvolvimento sustentável, que precisa ser considerada na elaboração, além da política nacional, é isso? Além do que está na Convenção 69, que nós queremos escuta prévia, consulta prévia, livre, informada e de boa fé, inclusive na discussão desse projeto, do PDDI. Todo anel, as comunidades tradicionais já se posicionaram contrárias a ele, porque não houve consulta prévia, livre, informada e de boa fé. Vão impactar, né, o modo de vida de muitas populações, das populações tradicionais. E, em geral, num território de população negra, a gente tem que estar muito atento que o que virá com essa nova perspectiva do PDDI é o desenvolvimento que vai produzir racismo e produz racismo ambiental, em que as populações negras em diversos territórios têm que ir cada vez mais longe para buscar moradia, foi trazida a pauta da moradia. Então só vou destacar esse ponto porque há esse silêncio, esse silenciamento e essa invisibilidade que ela precisa trazer. Se o PDDI não tratar povos e comunidades tradicionais, vocês estão produzindo o racismo ambiental e levando mais distante essas comunidades que estão tendo seus territórios impactados por esse desenvolvimento que está sendo escolhido, capitalista, da mineração, do agronegócio, né, e que não garante de fato um projeto de desenvolvimento com sustentável com sustentabilidade e participação. Reforço as palavras aqui da Neuci também, né, que é indígena e ela vive nesse território que há muito tempo e sabe do que a gente está falando. Tá? Então considere isso, viu? E solicitar várias conversas com os povos e comunidades tradicionais desse território. Se vocês estiverem em Brumadinho, quantos quilombolas participaram dos 4 quilômetros? E nem o indígena, só tinha 3 pessoas lá. Que estão lá, 2 aldeamentos de Brumadinho, só para dar exemplo. E um município que teve impacto muito grande com o desastre que me lavado lá no Córrego do Feijão. Correto, registrando aqui, Frei Gilvander. Boa noite, povo de Contagem. Boa noite. Bem, eu moro numa cidade com 2.600.000 habitantes, que tem um metrô de 27 quilômetros, Nanico, para uma metrópole. Uma vergonha. Belo Horizonte? Belo Horizonte. E uma questão que acontece muito em Belo Horizonte, assim, o transporte público, quer dizer, não é público não, porque são empresários que são donos do transporte coletivo, então é privado, é caro, é oneroso, muita gente que eu conheço, e vocês também devem conhecer, acaba morando na rua, tem dificuldade de mobilidade por causa dessa precarização. Quando o metrô de Belo Horizonte, por mais que ele seja Nanico, os funcionários entram em greve, a situação piora, é muito mesmo, vira uma tristeza, vira um caos. E assim,
Muitas pessoas até perdem a vida por causa dessa questão de ficar mais caro e mais precário. Bem, e aí tem aquela conversa, aquele discurso que não tem recurso para ampliar. Mas espera aí, não tem recurso? Ano passado não aconteceu uma privatização não, foi uma doação. O metrô valia pelo mercado 3 bilhões de reais. Ele foi vendido a 27 milhões. Assim, menos de 1% do valor. Aí não tem recurso para ampliar o metrô dentro de Belo Horizonte, mas tem recurso para doar para grandes empresários. Ué, mas o que é isso? Mais de 500 milhões para os empresários do ônibus. E teve também o benefício de mais de 500 milhões para os empresários para não aumentar a passagem. Aumentaram de maneira criminosa para R$6. Ainda bem que voltou para R$4,50, mas não devolveu o troco, né? Não devolveu o troco. E aí vem a questão seguinte, bem, assim, falta recurso então para investir na melhoria do transporte público. Mas tem recurso para fazer doações para amiguinhos, mega empresários? Olha, peraí, o que está acontecendo aqui? Isso está muito estranho, a gente tem que fazer mais auditoria, tem que conversar mais com a população. Para que esse benefício todo para essa turma que tem tanto capital e a população assim ficar minguando, continuar refém? E a questão da saúde também, para chegar nos hospitais, como é que fica, quando precariza? Então, assim, eu gostaria de problematizar essa questão que eles dizem da falta de recurso. E vamos também ampliar, então, saindo da cidade onde eu resido, para a grande BH, esse dinheiro da tragédia que eles estão usando para fazer essa gambiarra dessa rodovia aí, por que não começa com projetos para ampliar a ferrovia na grande BH também? Exato, exatamente. Por que a gente volta com a ferrovia grande, robusta, ampla para todo mundo e sai dessa situação dinamismo? Então, assim, esse é o questionamento que eu gostaria que o governo prestasse mais atenção, mas a gente sabe que ele está vinculado aos seus grandes amigos, então é uma luta que a gente vai ter que fazer constantemente. E fora o Rodoanel, nenhuma comunidade vai ser atingida. Fora Rodoanel! Então é isso aí, pessoal. Registrando aqui 3 Gilvander. Esse protesto, igual o colega fez aqui. Boa noite, eu sou moradora lá da Vazos das Flores. Olha onde que eu estou, que eu tenho que ir embora. E estou aqui no momento não de audiência pública, mas sim de desaudiência. Isso para mim que aconteceu aqui, uma desaudiência. E o que está acontecendo atualmente? Eu estou insuportável de ficar vendo fora Rodoanel, o que eu quero dizer a vocês? Isso está nos trazendo que parece que o Zema vai vencer, o Zema vai construir, o Rodoanel vai ser construído. Olha, ó, Vazos das Flores. O governo Alex tentou destruir a Vazos das Flores em loteamento. Nós, o grupo aqui, lutamos lá na Câmara, protestamos. Graças a Deus nós vencemos. Agora levem o Zema querendo passar o Rodoanel. O que eu quero dizer aqui para vocês? É só a gente falar não, Rodoanel, e ficar em silêncio, no modo de dizer entre aspas, mas na hora que vir as máquinas e tudo vir, eu queria ver nós lá ajoelhados, protestados e não deixar as máquinas passar. O importante é isso. Não adianta a gente ficar aqui fora Rodoanel, desaudiência pública, é ficar enchendo, fazendo gente de besta e a gente acreditando que o Rodoanel que vai acontecer. Eu saio daqui hoje, quero deixar para vocês, eu sozinha não vou lá para as máquinas, mas se nós todos que tivemos aqui, que somos contra o Rodoanel, ir lá e parar as máquinas no dia, deixa o dia acontecer. Eu quero ver se o Rodoanel vai acontecer. Então é isso, a gente faz uma aliança, um abraço um com o outro, quero ver se o Rodoanel vai acontecer. Tá bom? Então, eu quero ver. É isso aí, companheira. Tá bonzinho? É isso aí. Deixa uma tarefa. O Rodoanel não vai acontecer, nós não vamos preocupar, mas sim nós vamos embarcar a construção do Rodoanel lá na
ouvindo aí, né? Vocês falarem aí, né? Muito bom, gostei. Mas eu vou falar aqui do transporte coletivo, por exemplo. É inaceitável hoje em dia que um cidadão ande em pé dentro de um ônibus. Cidadão trabalhador pegue um ônibus, igual eu conheço região aí que gasta 1 hora, 2 horas, no horário de pico, o cidadão está em pé, cansado, já chega no trabalho cansado, sai do trabalho cansado, tem que pegar um ônibus e ir em pé. Isso é inadmissível. Meu filho está na Europa e lá tem ônibus de 2 andares, igual esses ônibus de viagem. O trabalhador merece um transporte bom e confortável. Por quê? Porque, na verdade, o trabalhador, a maior despesa desemboca no trabalhador, que é o que consome o produto final. Ele compra para consumir. Então ele paga todos os impostos, finaliza nele, porque a maioria das empresas é atravessadora de impostos. Porque ela produz a mercadoria, aquele imposto que está na mercadoria, ela vai passar ele para aquela pessoa que comprou a mercadoria. Perdão. Perdão, desculpa. Por favor. Isso acontece comigo direto. Hoje, a tecnologia avançou muito, pode diminuir o transporte. Nós temos aí, em países diferentes, um ônibus elétrico, funciona elétrico. Por que não usa isso no setor público? Porque o ônibus elétrico ele vai gastar menos combustível, o combustível é a eletricidade gerada. Poucos dias eu vi um vídeo muito interessante, talvez não dá para usar para o particular, porque, claro, que o combustível, a geração de combustível gera emprego e rendas, tanto na extração como no consumo, claro, né? Que eu acho que o capitalismo tem que andar para com o socialismo, que um depende do outro. Sem capital a gente não toca a vida da gente, né? E sem as pessoas para consumir o produto também não tem como a empresa produzir. Então a verdade é essa. Poderia investir mais, vai ter um primeiro investimento grande? Vai ter. Mas só que isso no futuro gera um benefício, gera uma economia grande. Começar a usar os ônibus de 2 andares. Né? Pesquisar nesses países aí fora. Sai daqui do Brasil, já que eles gostam de buscar muitas coisas lá fora, para trazer como exemplo para a gente, busca essas coisas boas. Traz para nós isso aí. Vamos pesquisar esse negócio, trazer para nós. Né? Como que funciona isso aqui? Manda uma equipe lá pesquisar como que funciona, a própria cidade pode fazer isso. Né? Como funciona, como que isso acontece, qual é a economia que traz, e trazer isso para nós. Como a passagem mais barata, vai ter condições, um gasto mais barato com o transporte, com os ônibus, com a manutenção, vai gerar uma passagem mais barata. A verdade é essa. E também o que acontece na realidade? A maioria desses casos, igual as pessoas estão falando aí, de acontecer esses assédios dentro dos coletivos, acontece muito pela essa superpopulação, está em pé, as pessoas estão em pé, um está encostando no outro, aquela coisa toda, né? Cansado, e isso pode resolver um bocado dessas situações, talvez. E a mobilidade urbana, o que acontece? A gente está falando de mobilidade urbana. Dentro da nossa cidade, a mobilidade urbana é prejudicada até no passeio de rua. Eu ando muito em bairro mais humilde aí, eles deixam o passeio na responsabilidade do morador fazer. Aí o morador vai e fala assim, não, aqui vai ficar melhor para o meu imóvel, eu vou acertar esse passeio. Ele levanta um degrau dessa altura. Tudo cheio de quina, né? Fica cheio de quina. Cheio de quina, põe uma escada que não dá, não tem mobilidade para um cadeirante, não tem mobilidade até para a pessoa que já tem mais energia para poder subir os passeios, não consegue. Não tem para um idoso. Olha os passeios de rua. Eu acho que a prefeitura, né, tem que assumir essa responsabilidade de fazer. Exatamente. Passeio. Isso tem que ser dela. E o morador que está em frente vai cuidar. Se ele quiser fazer com a benfeitoria, ele tem que comunicar à prefeitura para ela vai avaliar se aquela benfeitoria não vai atrapalhar a mobilidade. Entendeu? Porque eu venho andando nos passeios de rua. Aí vem, o passeio está aqui, cheio de degrau, eu não consigo andar nele. Aqui é o meio fio. Aí vem um veículo e estaciona aqui do lado. Aí vem um veículo e estaciona aqui. O morador tem que passar lá na via, no risco de ser atropelado, porque ele tem que passar depois do veículo, entendeu? Então a verdade é
esse, o que está acontecendo, a mobilidade urbana tem que acontecer de todo jeito, para o pedestre, para os carros. Eu vejo aqui local aqui, já poderia acontecer, ó, sabe o que acontece muito? Eu vou terminar. É que parece que o pessoal não gosta, o nosso poder público não gosta de trabalhar com indenizações, com desapropriações, indenizar, porque tem muitos locais aqui que já era para ter feito por túnel, em vez de você pôr 3, 4, aqui gente anda 50 metros, para no sinal, você anda mais 50 metros, para no sinal, e o pedestre, claro, o pedestre tem que passar, mas será que não seria viável usar outro meio para o pedestre passar fazendo em via de túnel, durante o dia bem iluminado, bem com câmera de filmagem e tudo? Passa por debaixo da via, vai embora, os carros passam por cima e vai embora. Entendeu? Então, eu vejo isso aí. Então, muito obrigado, pessoal. Registrando aqui, Frei Gilvander. Meu nome é Luiz Antônio de Mello. Eu sou morador de Contagem aqui desde 1977. Por aí vocês fazem a conta. Eu estou com 55 anos. Relação ao transporte. Eu moro no Riacho, o Riacho não é atendido de ônibus. Uma vez eu fui lá no Hospital Felício Roxo, eu cheguei lá às 3h30 da tarde. Outra vez cheguei lá às 5h30 da tarde. Eu fui pegar às 10 para 8 da noite. Uma pouca vergonha que eles estão fazendo, o sistema metropolitano BR. E eles não podem fazer. E domingo, Riacho não tem ônibus. Não tem ônibus. Nem municipal e nem para Belo Horizonte. É uma pouca vergonha. Minha esposa vai pegar serviço 2 horas da tarde, tem que sair de casa, porque senão ela chega todo dia atrasando o serviço. Isso é uma pouca vergonha. Outra coisa, o recado pro Zero. Igual eu falei que eu mexo com requalificação profissional. Estou fazendo requalificação profissional pelo Senai. Você sabe quantos dias que no Trilhas do Futuro 3, tá lá no estatuto da cartilha lá, falou que ia dar R$20 para os alunos pagar a passagem de ida, pagar a passagem de volta e ter um lanche lá, direito ao lanche. Isso aí já tem 60 dias, fez agora. Então hoje é 62 dias. Eles não pagaram um centavo. Tem aluno lá, eu estou no meio de aluno de 17, 18 anos, tá doido para estudar, tá doido para. Tá abandonando porque não tem condições de bancar mais. Já pensou um aluno pagar R$20 por dia de passagem, sem ter condições? A maioria lá não tem condições. É tudo de segundo grau e participou do Trilhas, mas está lá, passando, está desistindo do curso, porque não tem condições. Isso é um pouco a vergonha que você está fazendo, Zé. Pelo amor de Deus. Então, a respeito do Rodanel, tudo é conversado. É sentar com essa empresa, conversar. Você pega esse projeto, procura saber com a prefeitura, a Secretaria de Obras, está lá parado. É um projeto bom que vai resolver muita coisa. A única obra maior que tem de obra de arte é atravessar o rio lá de Santa Luzia, lá. Uma ponte de uns 150 mil só. Vai economizar milhões e vai dar para aplicar esse dinheiro na saúde em outros lugares, em vez de gastar muito dinheiro, entendeu? É só isso que eu tenho que falar. Registrando aqui, Frei Gilvander. Deixe fluir a esperança, porque na lembrança vamos resgatar. Guardada bem na memória, nossa história vai continuar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Bate quando na bandeira, bate quando a mudança chegou. É na rota, na cidade, na sociedade do trabalhador. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar.